professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 5, do livro de Orientações para o Professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é relato de viagem, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos dos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF 69LP 44 e EF 69LP 51, e os descritores D1, D4 e D12. As habilidades destacadas referem-se à inferência de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, conforme a autoria e o contexto social e histórico de sua produção, ao engajamento dos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção. Os descritores correspondem à localização de informações explícitas, às inferências de informações implícitas e à identificação da finalidade do gênero textual. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente revistas para recorte, folhas de papel madeira, materiais de papelaria, exemplares ou imagens de cartões postais. Esses materiais serão necessários para que os alunos confeccionem o painel sugerido. Converse com os alunos sobre a criação desse painel, que deve ser entendido como um texto, cuja modalidade de linguagem não verbal também exerce uma função comunicativa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. As circunstâncias comunicativas que envolvem o uso do cartão postal fazem dele um gênero textual intimamente ligado a viagens, o que o torna uma opção de resposta coerente para a questão 3. Esse gênero pode, no entanto, ser desconhecido para a maior parte dos alunos. Convém, desse modo, que vocês conversem com eles sobre isso e apresentem exemplares ou imagens de cartões postais. As informações da Superdica ressaltam as características específicas do gênero textual que será estudado, como a tipologia narrativa, que é comum aos 3 gêneros. A informalidade da linguagem e a subjetividade, também apontados nela, sinalizam as diferenças entre os gêneros textuais notícia e relato de viagem, permitindo assim a exclusão do primeiro como opção de resposta. Restando o cartão postal e o relato de viagem como alternativas, cumpre analisar as suas funções comunicativas e seus possíveis destinatários, bem como o volume de conteúdo que cada um deles comporta.
Logo, a fim de compartilhar experiências detalhadas de viagem com um público leitor amplo, o gênero textual mais adequado é o relato, uma vez que o cartão postal permite menor volume de escrita e é geralmente destinado a um contato íntimo do autor. Reconstruir e refletir sobre as condições de produção e recepção dos textos dos três gêneros textuais é essencial para a tomada de decisão consciente acerca da resposta esperada para as questões e para que a predição cumpra satisfatoriamente o seu propósito. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas as tarjetas com as perguntas descritas nas sugestões de orientações para o planejamento. Esses materiais serão utilizados para possibilitar aos alunos uma dinâmica, cujo objetivo é sondar a interpretação inicial do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. A fim de aguçar a percepção dos alunos sobre o uso da narrativa em primeira pessoa, característica do gênero textual relato de viagem, faz-se necessário compreender a importância dos verbos como ferramentas para a construção dos sentidos nos textos. Destaquem que as flexões de tempo, modo e pessoa podem indicar circunstâncias de ocorrência da ação verbal, isto é, noções de presente, passado e futuro e de pessoas do discurso. Entender a natureza linguística dos verbos nos textos permite ampliar a interpretação do texto à medida que clareia as intenções do autor, sejam elas a expressão de certezas, desejos, emoções ou comandos. No texto em estudo, a autora assume o papel de narradora dos fatos por ela vivenciados e instiga o interlocutor a participar da construção dos sentidos do texto, e, para tanto, utilizou as formas verbais apagou, acendeu, vi, contei, dentre outros empregados na narrativa. Os alunos, como leitores e escritores, necessitam desenvolver essa competência linguística, compreendendo e utilizando os mecanismos disponíveis na língua para criar sentido. Discutir o valor dos verbos nos textos favorecerá o entendimento de características do gênero textual relato de viagens abordadas na questão 2. O tipo textual narrativo, pela presença dos verbos de ação, e da presença do narrador personagem pelo emprego de verbos conjugados na primeira pessoa do discurso. Como o relato de viagem é um gênero textual de natureza subjetiva, através do qual o narrador expressa suas impressões pessoais sobre os fatos vivenciados e compartilhados com o leitor, os valores e crenças desse narrador são impressos na narrativa, pelo uso de adjetivos e locuções adjetivas. No texto em estudo, especial, inesquecível, bacana, genial são exemplos desse recurso. Além disso, a expressão caipira da cidade revela como a autora se percebe no mundo e também sinaliza valores e crenças. Conversem com os alunos sobre isso. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Ademais, sugerimos que vocês, professores, levem para a sala de aula ou exponham em slides mapas de Minas Gerais e do Parque Estadual de Ibitipoca para que os alunos possam visualizar as informações trazidas no quadro Quer Saber Mais, articulando-as às informações verbais e não verbais oferecidas pelos mapas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados exemplares de dicionários.
A BNCC aponta a importância de analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidades entre os textos literários. No relato de viagem, a autora faz uma alusão a Clarice Lispector na pretensão de explicar ao leitor suas emoções em relação à experiência vivenciada em Bitipoca. A referência foi um mecanismo empregado como forma de conferir credibilidade ao modo como a autora descreveu seus sentimentos, transmitindo ao interlocutor a ideia de que Clarice Lispector é uma autoridade quando se trata de definir sentimentos tão difíceis de expressar. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Antes de proporem aos alunos a resolução da questão 3, orientem o uso do dicionário, visto que habilidades prévias são indispensáveis no ato da leitura desse material. Ademais, sugerimos que seja explicada e explorada a estrutura do verbete, que se organiza a partir da palavra entrada, seguida por uma indicação de como pronunciá-la, depois por sua classe e seu gênero e, finalmente, pelos diferentes significados que ela pode assumir. Para ampliar a compreensão da palavra consultada e do uso dos adjetivos na composição do gênero textual, é válido focar na classe das palavras memorável e singular. A palavra zilhão é um neologismo criado a partir de milhão, indicando quantidade. Trata-se, portanto, da classe numeral. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que, sendo possível, reservem antecipadamente o laboratório de informática ou que seja providenciado um celular com acesso à internet. Diante da indisponibilidade desses recursos, sugerimos que apresentem em slides imagens de uma pesquisa com o uso de um aplicativo virtual de visualização de mapas. Esses materiais serão necessários para retomar os conhecimentos construídos pelos alunos e possibilitar a vivência do gênero textual em situação real de uso, favorecendo a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e a circulação dele. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Professoras e professores, a cultura digital tem promovido mudanças significativas na sociedade e os jovens são protagonistas desta cultura, visto que interagem com novas formas de interação multimediática e multimodal e são usuários das redes sociais e de diversos aplicativos.
Esse engajamento digital é resultado do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas, pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares e demais dispositivos tecnológicos que favorecem esse envolvimento. Embora o acesso à tecnologia digital ainda não seja plenamente democratizado, a escola não pode desconsiderar a parcela significativa de alunos inseridos nessa cultura, tampouco se eximir da responsabilidade apresentada por essa nova realidade, uma vez que cabe a ela a formação das novas gerações. É nessa perspectiva que a BNCC aponta como uma das competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental a mobilização de práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Desse modo, é importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais e eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Concorrente a esse raciocínio, sugerimos o uso dos aplicativos de mapas utilizados cotidianamente para facilitar o deslocamento de um ponto a outro, obter orientações de rotas e percursos, planejar viagens ou rotas de entrega. A manipulação desses aplicativos, ou mesmo a explicação seguida da sugestão de uso deles para pesquisas e planejamentos, ampliará as possibilidades de produção do texto e favorecerá ao aluno uma compreensão sobre as transformações ocorridas nas atividades sociais em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação. Com o uso dos aplicativos de mapas, os alunos podem buscar informações precisas ou aproximadas sobre o tempo da rota de viagem e também analisar como esse tempo varia em função do transporte escolhido. Caso não seja possível a utilização dos aplicativos, os alunos podem fazer pesquisas no laboratório de informática ou em guias de viagem, por exemplo. Conversem com os alunos sobre essas questões e incentivem a produção das pesquisas e do planejamento do texto durante a resolução da questão 2. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados os recursos necessários à exibição do vídeo sugerido nas orientações para o professor. O vídeo será importante para sensibilizar e estimular a criatividade dos alunos em relação a diferentes perspectivas de viagem, de forma que se sintam motivados para a escrita de seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Só para Lembrar traz considerações acerca do gênero textual importantes de serem retomadas e ampliadas durante a atividade. A sequência textual, predominantemente narrativa, com foco narrativo em primeira pessoa, e a sequência descritiva como suporte à caracterização do espaço, da população local, suas crenças e costumes. As descrições também apoiam a expressão dos sentimentos e emoções vivenciadas pela autora durante a viagem relatada, visto que os episódios mais significativos configuram o enredo da narrativa permeada por sua visão particular. Ressalta-se, por fim, que os relatos de viagem nem sempre visam ao simples propósito de compartilhar experiências de viagem, mas de fazer apelo ao consumo, como os relatos divulgados em sites de viagens e turismo. Portanto, discutam essas questões com os alunos e observem se eles contemplam adequadamente esses aspectos em seus textos. Outras noções relevantes sobre o gênero textual relato de viagem podem ser relembradas durante a atividade, a fim de ampliar as possibilidades dos alunos de atingirem o objetivo proposto na escrita de seus textos.
Veja-as a seguir. A finalidade comunicativa é compartilhar impressões sobre episódios marcantes e experiências significativas de uma viagem. Informações sobre o tempo e o lugar são apresentadas com precisão, como se servissem de um guia para quem quisesse fazer a mesma viagem. Os verbos e pronomes devem ser empregados na primeira pessoa, visto que o narrador é personagem do enredo. O tempo verbal, predominantemente empregado, é o pretérito perfeito. No entanto, o presente histórico também pode ser usado como recurso. Adjetivos são bastante utilizados nas descrições do espaço, dos personagens, dos costumes e dos sentimentos do próprio narrador. A linguagem pode variar entre formal e informal. O caráter subjetivo prevalece e recursos linguísticos como figuras de linguagem são empregados para realçar as emoções do narrador. Esse roteiro ampliará o entendimento dos alunos sobre as condições de produção, circulação e recepção dos relatos de viagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A escola, como promotora do ensino da leitura e da escrita e da formação dos alunos para a atuação consciente e responsável na sociedade, encara um importante desafio: aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas no dia a dia. Para tanto, deve-se criar condições favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos de leitura e escrita. No que se refere à produção de textos, esses comportamentos são planejar, escrever, revisar e reescrever. A última atividade da sequência didática pressupõe o trabalho com a revisão e a reescrita, que passa pela autoavaliação de todo o processo, isto é, do projeto inicial do texto à sua versão final. Visando a uma reescrita responsável, é preciso mobilizar os alunos para uma reflexão sobre a eficiência das ideias selecionadas e dos recursos utilizados, estimulando-os à busca por reescritas, substituições, correções de palavras, expressões e até ideias completas com vistas à melhora do texto. Quanto mais íntima essa escrita for de um projeto real de circulação e apreciação dos textos, mais coerente será para os alunos a tarefa de ajustar o texto às necessidades do leitor. Nessa perspectiva, sugerimos que seja realizada uma exposição aberta às demais turmas da escola e/ou à comunidade, na qual fossem expostos os relatos de viagem e também outros materiais, como mapas, fotos e imagens dos locais descritos nos relatos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo.